tempo favorável, é agora o dia da salvação. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos, vivemos hoje o segundo domingo da Quaresma, mais um passo nesse tempo favorável da conversão, da busca de uma nova vida. Reconheçamos as nossas faltas e peçamos perdão a Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, apresentemos a Deus em silêncio os nossos pedidos, o nosso coração. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Quero só dar um aviso àqueles que quiserem se confessar. O Frei Bruno está no confessionário lá no final. Está nesse confessionário daqui, deste lado de cá. Então as pessoas que quiserem se confessar,
Padre está neste confessionário. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transforma em toda a terra sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pôs a olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Este evangelho que nós acabamos de ouvir, é claro que se trata de uma experiência mística que o Senhor teve com os seus apóstolos. Nós poderíamos dizer uma epifania, ou seja, uma revelação de Deus para os apóstolos. Jesus chama esses 3 apóstolos e sobem a uma alta montanha. Por que a Sagrada Escritura quer dizer isso? Chama esses apóstolos para viverem com Ele uma experiência de oração. E esse é o tema central do Evangelho de hoje. E é na oração que eles fazem sobre a montanha que o Senhor lhes revela toda a sua grandeza. Esse é o ponto deste Evangelho. É naquela experiência de amor sob a alta montanha, rezando com os seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, que Jesus mostra verdadeiramente quem Ele era. Ou seja, o cumprimento das profecias em Elias, o cumprimento da lei em Moisés, e depois a voz vai dizer: o próprio Filho de Deus. Mas o que nós percebemos aqui, para nós é muito importante esta fala de Pedro. Pedro, quando está envolvido naquela luz, quando está vivendo aquela experiência, usa algo que para nós é fundamental para nós entendermos a grandeza da oração. Ele diz: é bom estarmos aqui. É bom. E quero aqui fazer uma propaganda do nosso jornal da Arquidiocese de São Paulo, que tem como diretor o Padre Michelino, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente desse jornal. Mas hoje, sobretudo, eu destacaria o editorial. O jornal está lá de graça, não estou fazendo propaganda, ninguém vai pagar, não. Só levar o jornal para casa. Mas que me tocaram muito o editorial e depois um texto que o Padre João Bechara fala também deste Evangelho. Mas no texto do editorial eu achei algo muito profundo, muito tocante, quando ele cita 2 autores. Ele cita Mozart, músico, compositor conhecido, e São João da Cruz, exatamente para explicar o porquê que Pedro sente aquilo no seu coração de dizer: este momento é bom. O editorial cita o seguinte:
que Mozart, ao longo da sua vida, dizia que todo ser humano, independente de ter fé ou não, busca no seu coração o bom, o autêntico e o bonito. Olha que interessante isso. Todo ser humano busca dentro de si, ou quer encontrar nas coisas e nas pessoas, o bom, o autêntico e o bonito. E São João da Cruz vai dizer que todo ser humano traz em si, olha que interessante essa visão de São João da Cruz, profundas cavernas de sentido. O ser humano traz dentro de si uma busca pelo sentido, e que no fundo o sentido que ele busca é o bom, o autêntico e o bonito. E se nós procuramos algo que vai além das coisas que nós encontramos aqui, nós sabemos disso, por mais que eu encontre coisas boas nesse mundo, meu coração nunca estará saciado. Por mais que eu ganhe presentes, por mais que eu conheça pessoas, por mais que vocês casem, namorem, por mais que as pessoas se completem, sempre faltará algo no coração. E este algo é a sede do infinito que todo mundo, todo ser humano traz em si desde a criação do mundo, e que só Deus é capaz de preencher, porque só Deus é infinito. Portanto, quando São Pedro se encontra com aquilo que nem ele sabia explicar direito, ele diz: é bom estar aqui. Aliás, São Pedro não só achou que era bom estar, como queria ficar ali para sempre. É o que faz o Pedrão. O Pedrão é fantástico. O Pedrão já entendeu, ele já vai além. Ele já percebeu que era bom, ele falou: filho, vamos ficar aqui mesmo, vamos descer para encontrar problema não. Arma 3 tendas aqui, põe a barraca aí, acabou. Vamos ficar aqui. E ele falou: põe a barraca para Moisés, para ele. Não queria nem que Moisés e Elias voltassem. Já deixa eles aqui, porque facilita tudo. Se a gente tiver dúvida do Antigo Testamento, a gente já pergunta. Põe esses meninos tudo aqui. Claro que Deus Pai, vendo aquilo, já manda a voz direto, falou: chega Pedrão, menos. Está escrito aí: enquanto Pedro falava, veio a nuvem. E Pedro já percebeu e falou: falei demais. Ou seja, o que diz a nuvem? Escutai o que o meu filho diz. Percebe que Deus revela a Pedro e a nós? A experiência da fé não é só um sentimento. A experiência da fé não é só dizer que aqui está bem e está gostoso, porque terão momentos na vida em que serão muito difíceis e que nós enfrentaremos as dificuldades. Então são esses momentos de luz, de força, que nos garantem descer a montanha e enfrentar a cruz. Se nós não tivermos momentos profundos com o Senhor, na hora da cruz nós fugimos. São esses momentos bons que nos garantem a caminhada, mas não é só buscar a oração para sentir a força de Deus, é sobretudo escutar o Senhor, aprender dele. Quem não estuda, queridos, quem não reza com atenção, quem não escuta a palavra do Senhor, pouco a pouco desiste. Portanto, a oração não pode ser simplesmente um momento em que eu falo com Deus, e aqui para nós é fundamental isso. Deve ser um momento em que Deus fala comigo. Portanto, eu preciso sim, sabe o que falta hoje a nós católicos? Direção espiritual. Quem é que faz? Não precisa levantar a mão, porque aqui todos fazem. Digo isso em outras dioceses do planeta, perto do Alasca, ali pouca gente faz. Quem é que faz direção espiritual? Ora, quem é que tem o costume de pegar um livro espiritual e ler do começo ao fim, um depois do outro? Nas nossas orações, quanto tempo nós dedicamos a Deus para meditar a Sagrada Escritura, para ouvir o que Deus nos fala? Ora, porque senão nós rezamos e falamos a nós mesmos, é um monólogo. Eu me coloco na frente do Senhor e falo, levanto e vou embora. É como se um rei me recebesse e dissesse: eu vou te conceder o que você quer. E eu chegasse na frente dele e falasse aquele monte de coisa, e na hora que ele vai falar, eu levanto e saio.
Ou às vezes o que eu estou pedindo eu já tenho, ou aquilo que eu estou pedindo eu não preciso, preciso de outra coisa. Então nós precisamos ser pessoas de oração, e é esse um dos exercícios da quaresma. Dizia Santo Afonso de Ligório, quem está no Catecismo da Igreja Católica: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Tem momentos na vida que não virão respostas humanas, queridos, não vem. Diante dos mistérios, muitas vezes só Deus, mesmo sem explicar, suaviza o coração e nos dá força para seguir. Mesmo sem entender tudo, é isso que o Senhor fez com os apóstolos. O mesmo Pedrão, perceba os altos e baixos aí nosso, o mesmo Pedrão que falou: é bom ficarmos aqui, já virou para João e falou: vai buscar a palha lá, que nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos fazer aqui uma barraca bonita para Moisés, outra para Elias. E o Pedro já começou a organizar, porque ele era chefe dos apóstolos. Vai lá buscar, pode ir lá que você vai ver que ele me escuta. Já veio a nuvem. Os mesmos 3 apóstolos que estavam já se preparando para fazer uma barraca, quando vem aquele fenômeno místico, caem com medo por terra. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós falamos: agora eu vou, agora ninguém me segura, agora eu vou evangelizar o mundo. O primeiro não que a gente toma, a primeira dificuldade que aparece, a primeira cruz que nós entregamos, nós muitas vezes sentimos medo, nos abaixamos, nos sentimos até muitas vezes covardes. E aí o que nós temos que fazer é lembrar daquela experiência mística que nós tivemos com o Senhor. Diz São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, quando fala da consolação e da desolação, ele diz: na tua vida, quando você estiver passando por um período de desolação, por um período difícil, tenha paciência, espera, e lembra das coisas que Deus já te ajudou a superar. Como aquele rapaz que está subindo com outro a montanha, e eles estão subindo a montanha como alpinistas, e olham lá em cima e veem o cume da montanha e dizem: é lá que nós vamos chegar. E os dois continuam subindo. De repente passam nas árvores, eles olham de novo: está vendo lá, ó? É lá que nós vamos chegar. Aí começaram a sentir cansaço, a montanha era muito alta, e sobem, chega uma hora que as árvores cobrem a montanha, eles não veem mais o cume onde eles queriam chegar. Um diz para o outro: eu estou cansado, vamos voltar, nem o cume eu estou vendo. O outro diz: fica tranquilo, o cume está lá, antes da gente subir a gente viu, agora é só a árvore que está cobrindo. Tem vezes na vida que nós passamos por isso, nós não vemos a direção. Tem hora que parece que o Senhor até de um certo modo nos deixou sozinhos, e nós não vemos, mas espera, nós já vimos, nós sabemos que Ele está lá e Ele não sai. É isso que fez o Senhor com os 3 apóstolos. Pega pela mão, está escrito aí no Evangelho, toca os 3 apóstolos, gesto de amor, e diz: levantai-vos, não tenhais medo. É essa palavra para nós hoje deste Evangelho. Se nós formos pessoas de oração, se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor sem reservas, se nós formos pessoas acostumadas a ouvi-lo, nós não precisamos ter medo, porque é o Senhor que nos conduz. E na hora em que nós estivermos com medo, Ele pega a nossa mão. Deus não se alegra com o sofrimento humano, nem quer que nós fiquemos sofrendo por aí. Portanto, não desista. Se está difícil, reza. Se está difícil, espera. E Deus, que pode tudo, no momento oportuno, também te levantará. É isso que nós temos que crer. Porque não há uma pessoa ao longo dessa história de 2000 anos que tenha se decepcionado porque ousou esperar no Senhor. Ao contrário, as pessoas que ousaram esperar no Senhor fizeram coisas que outras não conseguiram fazer, tiveram coragens que outros sozinhos não conseguiram, e passaram por tormentas que outros não conseguiram passar. E é por isso que hoje nós estamos aqui, por causa desses que confiaram na palavra do Senhor e que não desistiram. Queridos, sigamos adiante, e sobretudo pense
qual é verdadeiramente o teu espírito de oração nessa quaresma e dedique o teu tempo a isso. Mesmo que te pareça piegas hoje num mundo que é tão moderno, esse negócio, olha, a modernidade pode trazer o que for, mas nunca conseguirá entrar no coração humano. Só Deus tem acesso. Que nós sejamos pessoas de Deus, para que Ele possa nos conduzir segundo a sua grandeza. E termino com a palavra do próprio Evangelho. Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Percebam que há na Sagrada Escritura o ápice. É bom estarmos aqui, o medo, mas esses sempre dois extremos. A maioria da vida nós veremos sempre o Senhor conosco. Então, na hora dos ápices, não tome decisão. Isso diz Santo Inácio de Loyola. Na hora da desolação, espera, não tome decisão. Fique com a decisão que você teve. Olha que bonito isso de Santo Inácio de Loyola. Na hora em que você estava tranquilo, na hora da extrema consolação e euforia, espera, porque terá um momento que tudo acalmará e nós veremos só o Senhor. Não tenhamos medo. O Senhor pode tudo e fará tudo para aqueles que nele confiam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Contemplando em nosso caminho quaresmal a gloriosa transfiguração de nosso Senhor, elevemos confiantes a Deus nosso Pai as nossas preces. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pai Santo, que nos ordenastes escutar o vosso Filho, dai-nos a graça de, neste tempo quaresmal, meditar mais intensamente a vossa palavra. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Deus nosso Pai, que acompanhais todos aqueles que anunciam o Evangelho de vosso Filho, concedei-nos a graça de sermos fiéis àquilo que pregamos e testemunhar no dia a dia nossa fé, mesmo nas tribulações. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Deus e Senhor nosso, que pusestes toda a vossa alegria em vosso Filho, dai-nos pela renovação do nosso batismo, que nossas ações e palavras sempre vos agradem. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Senhor Deus, que nos chamastes à santidade, concedei-nos alcançar nossa santificação, dando testemunho no combate à fome e à miséria. Transfigurai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, coloquemos no altar do Senhor a nossa vida, o nosso coração. Se bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor,
salvação ao prepararmos a tua mesa. Em ti buscamos ressurreição, Senhor da vida. Tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa. Em ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, os ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. Enquanto esperamos a realização plena das vossas promessas, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora nossa do Monte Serrado, seu querido esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, Padre Pio, Santo André Bessete, São Miguel e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezemos em silêncio. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai da vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Deus que nos une. Saudemos uns aos outros. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Faremos 6 filas para a Sagrada Comunhão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a tua luz. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a tua luz. A beleza da glória celeste que a igreja esperando procura, Cristo mostra do alto do monte, onde mais que o sol para fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a tua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a tua luz. Testemunhas da lei dos profetas e da graça estando presentes, sobre o Filho Deus Pai testemunha, vindo a voz de uma nuvem luzente. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a tua luz.
Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu, por Cristo nosso Senhor. Em meu lugar, eu queria cumprimentar a Sara, que está Sara, faz 10 anos hoje, a nossa coroinha, muito importante. Cadê minha amiga? Sara, Deus te abençoe, viu, querida? Ela vai ser coordenadora geral daqui a alguns anos. Queridos, 2 avisos também muito importantes. No próximo sábado, nós começaremos a novena a São José. Faremos sempre às 9 horas da noite no Instagram da paróquia. E já digo claramente, aquilo que São José não consegue, meus filhos, ninguém consegue. Então vamos começar essa novena dia 11. E anota na sua agenda, dia 18 de março, eu estou falando antes para a gente se programar. Dom Rogério, nosso bispo aqui, virá aqui dar uma palestra sobre o aborto. Como a igreja pensa o aborto, ou seja, o que é a realidade do aborto, para a gente não ficar repetindo bobagem aí, sem entender direito o que pensa. É um tema polêmico, é polêmico porque fazem dele polêmico, mas é um tema urgente e necessário. Necessário, não é brincadeira isso. Então, no dia 18 de março, é um sábado, nós teremos aqui a Santa Missa às 4 horas da tarde, o bispo celebra. Depois às 5 horas no nosso salão nós teremos a palestra. Se lotar o salão, a gente vem para a igreja, mas convida todo mundo, porque nós precisamos informar e também estudar. Quando a gente fica tomando pancada, as pessoas falam tudo errado, porque a gente não pensa, e se a gente não sabe, é capaz de concordar. Então vamos estudar, vamos saber o que significa e não tenhamos medo não, tá bom? Vamos receber então, queridos, a bênção do tempo da Quaresma, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos conduza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, querida Senhora do Monte Serrato, São José, Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Buona domenica a tutti, buona Pasta asciutta, buon domingo, boa semana a todos, gente.